deixa eu te falar uma coisa, Yasmin. Me fala, conta. Você fazia o que antes de... Você é cantora? Você é cantora, DJ. Você é DJ, que legal. Meu bem, eu sou cantora, tá? Como Meu é que querido, vocês se conheceram, cantora. assim, pra rolar a química? Cara, Rolar o Vênus. vamos lá. Não velcro, Vênus. Antes do Vênus, eu era DJ e cantora de eventos. Certo. E aí eu viralizei na internet com imitação. Imitação. Ela Pois faz é, Você faz o cebolinha. Então. O nome do A gente episódio... tem muito em comum. O nome do Olha aí, podcast... ó. Olha aí. Você faz É. 2.000 imitações. eu Marília também. Gabriela, você imita o quê? Yasmin. 2 vozes. Mas quase. Mas com premium, né? Mas com garbo e elegância. Exato. Eu imito 2 vozes que são... Não, você faz também a voz da inteligência artificial. É verdade. Então são várias. Dentro dessa Pronto. categoria, Então como é que é? São Eu tô várias. interessado. Pronto. Tô interessado. você quer qual? Porque existem Cebolinha, categorias. Você pra começar. Não, da Cebolinha não é a inteligência artificial, mas vamos começar com então, Cebolinha, é isso? tá. Você, Não, você faz a dublagem do Cebolinha. É. Como é que é? Tica-laca-tica-tica-tá. E aí, Carioca, beleza, cara? Aqui quem fala é o Cebolinha. Eu vou pegar o seu coelho encaldido. Mônica, a lombada. Igual, cara. sensacional. Fudido, Obrigada, fudido. muito obrigada. É a primeira pessoa que eu vejo imitar o Cebolinha, a não ser o próprio dublador do O próprio Cebolinha. Cebolinha. A Cara, dubladora. e foi aí, tipo, a virada pra mim. Porque não Olha. tinham muitas imitadoras mulheres. A gente tem a Fafi, né? A gente tem outras mulheres, mas não tinha ninguém imitando Cebolinha e a voz do Google ao mesmo tempo. Como é que é a voz do Google? A voz do Google. 0 resultados encontrados. O ponto G do homem é na próstata. KKKKK. E aí, amigão? Igual. Viu? Muito bom, meu. Mas Tem as variantes ou Tem não? as variantes, porque a da Alexa é mais grave, é mais ligando ar-condicionado. Como posso te ajudar? A do Google é como posso te ajudar? É. Entendeu? A da Ela Alexa. Nível mais fininho. Ela é mais assim. saber de você. É Isso, é meio... sexta-feira. ela é mais pro agudo. Agora a da Alexa é mais ligando ar-condicionado. E aí, quando Mas você é- descobriu as imitações, você largou mão de ser DJ, de cantar, o que aconteceu? Não, comecei a cantar, fazer minhas festas como DJ e imitar na festa também, filho. Ah, entendi. Porque Que aí quando louco, eu viralizei, aí começou a influenciar no meu trabalho, porque daí a mãe da debutante falava, cara, anuncia minha filha com a voz do Google. Tá. E virou um extra dentro da minha profissão, uma velho. loucura. Puta, que legal. E aí comecei a ganhar muitos seguidores nas redes sociais. Aham. Eu fui assim, de uma vez, foi em 2017. Foi 40 mil assim de uma vez, 6 milhões de views. O vídeo viralizou O o que vi- ela fez. Viralizou que eu imitei a voz do Google e Cebolinha cantando Ragatanga. Porque Ruge tava voltando em 2017, vocês Aham, lembram? É verdade. Não, Pra- não lembro, mas... Mas tava voltando. Era o assunto, assim. Era o assunto. Sei, tava num hype ali. Só que eu não fiz pra viralizar. Aham. Eu fiz porque eu postava vídeo cantando às vezes, aí tinha lá 2 curtidas, 3 curtidas. Aí eu falei, caramba, acho que eu vou imitar. Vi a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, fazendo um vídeo de dublagem. Falei, vou começar a imitar. Fui tentando, foi uma porcaria no começo, mas continuei Pegou o treinando, jeito. peguei o jeito e imitei lá no McDonald's, pedindo um McFrozen de Sprite com a voz do Cebolinha. Aí eu falei, Eu quero um McFrozen de Sprite, por favor. gravou isso, soltou no Facebook, que era onde viralizava na época, vocês Aham, lembram disso? Claro que eu lembro. Aí viralizou no Facebook, comecei a ganhar seguidor, e aí continuei como DJ, cantora, imitação, postando vídeos, focando um pouco no conteúdo, um pouco nesse trampo com eventos, até que chegou o que a gente estava falando da pandemia, eu perdi todos os eventos, comecei a focar só Puta, que na merda, hein? internet, e aí foi quando começou a onda de videocast. E aí eu fui no Master Podcast, que era do Vinheteiro, com o Zé Graça, vocês lembram desse? Lembro, vinheteiro. Zé Graça? Foi um dos primeiros videocasts Zé depois do Graça? Flow. Eu lembro do vinheteiro, claro. O Vinheteiro. Zé Graça... Se quer saber que você... né, ele é meio aquele cara do esporte que verdade. morreu. Ah, o- Interrogação, é igual. Da mesma família. Ele falou pra mim... Palmeiras. O vinheteiro Como é o falou... nome dele lá? A voz Avalone. do Google me excita, meu. Do Google me excita. Aí eu lembro que o Zé Graça mandou falar assim, fala que ele é virgem de 40 anos, antes do programa começar. Aí eu, você é um virgem de 40 anos. Aí o programa viralizou, era o Master Podcast esse. Aham. Que acontecia dentro de onde? Dos estúdios Flow. Foi o primeiro videocast que pegou emprestado o estúdio do Flow. Tá. Muitos pegaram, né? Muitos pegaram. Sim, pra caramba. E aí, nesse Podpah, começo... enfim. Exato, foi na mesma época. Eu lembro que eu fui convidada pro Master e daí ia ter uma reunião do Podpah uma semana depois. Isso naquela primeira casa. Não sei, Aham. vocês chegaram aí nessa? Fomos. Sem ser a que Fomos. tinha escada. Lá na puta que ele os pariu. Que era... Na Zona Onde- Leste. onde nós Não, fomos- não, uma antes. Não, Não. nós somos antes.
Era Antes. térreo, Nós assim. fomos uma vez Era lá na na Zona Leste. Isso, também. É lá Também, na é lá Vila na- Monumento. Isso. Era na Vila Casa Monumento. do Chapéu, uma rua pra cá, rua pra lá, rua pra cá. Isso. Rua pra cá. Segunda- Ah, todas nós. são, mas aqui tinha escada? Segunda-feira A pergunta é é nós. essa. Tinha, lá? tinha escada a casa que você foi? Não. Então tá, Então tem foi chance de essa, ser, tem chance de ser. E aí eu Tinha fui... um jardim na frente, parecia uma casa de vó, assim. E... Essa era a Vila Ixi, Acho Mariana. que todas. Não é Vila Mariana, não. Era na Zona Leste. Então. Bom, enfim, era uma delas. Enfim, daí... Em Foram 2000 muitas casas. É. Aí mudou pra essa agora que tem elevador, que tem Isso. essa tá chique. Essa tá chique. Tem umas crianças. O Vênus, A o gente Vênus é contratou. lá. O Vênus é lá. O Vênus é lá. Mas vocês sabiam que essa casa que é agora eu fui visitar, eu e o Monark, antes da gente ter o Vênus. Caralho. Antes da gente ter o Vênus. Porque É eles já estavam mesmo? querendo aquela casa, só Tá. que tiveram uns problemas e a gente acabou mudando pra outra e só depois, um ano depois, pra essa. Mas eu fui visitar com o Monark. Eu lembro que era uma casa de família mesmo. Onde Ah. o Flow era uma sala Um de ateliê. artesanato, um ateliê de uma mulher. Tipo, aquele espaço inteiro ela usava Cara, como ateliê. gigante, hein? Porra. Onde o Vênus era um quartinho de criança, com suíte, assim. Mas aí, em 2020, teve o Master Podcast. E aí, os cortes foram bem. E eu lembro que quando eu saí do Master, eu falei pro Serginho, que é irmão do Igor, né? Que Uhum. produziu o Flow. Falei, ó, me chama aí. Quando vocês quiserem, eu venho no Flow. E o Serginho falou, tá bom, valeu, garoto. E aí, legal, bacana. Eu saí... Qualquer coisa eu te ligo. E aí... Meses depois, ninguém falou nada, né? Mas eu queria ir, porque eu achei legal esse lance de videocast. Aham. E aí, 3 meses depois, o Flow me chamou como convidada. E aí, no ao vivo, o Igor e o Monark falaram, tu total tinha que ter um podcast. Tinha que ter um podcast mesmo. Eu falou mais ou menos assim. Eu concordo. E aí, eles falaram isso e aí a gente começou a plantar, pensar. plantar essa ideia de ter... Porque não tinha videocast feminino no Brasil. Aham. Não tinha, Não não tinha. existia. Nenhum. Não, você Verdade. já fazia lá. Podcast. Videocast, não. Ah, o videocast é isso aqui. Esse formato, Esse formato. feminino do Brasil não com tinha. mesa e televisão, não, Isso, é é. verdade. E quando eu fui, o engraçado é que eles acharam que eu era mesmo a voz do Cebolinha do Google. Tá. E aí eles me apresentaram assim, já quebrei a expectativa na hora. Eu falei, não sou eu. Aí o Igor riu muito, assim. Falou, caraca, mano, que menina doida. E aí fui contando das histórias da minha família árabe, fui contando um monte de coisa aleatória. Eles acharam uma pessoa interessante, assim. Não sei o que deu na cabeça. Aí falaram, você tem que ter um Mas é, videocast. O que eles acharam? Porra. Aí eu fiquei 3 meses sem receber nenhuma mensagem depois dessa. Zero notícias. Zero notícias. Zero resultados. Zero resultados Vamos encontrados. fazer e que Vamos acabou fazer, e já é, ficaram já é. quietinho. Ela Quietinho. achou que tinha morrido a ideia. É, imagino. Daí eu falei, não vou encher o saco dos caras. Os caras têm mais o que fazer, né? E aí eu recebi uma E mensagem, sei lá. nessa sem fazer nada. Eu tava... Não, DJ, cantora. Não. Não tá na pandemia? evento. Tava. Não, eu focando nos meus conteúdos. Tá, na Então, internet. postando no YouTube, postando Tá. em todas as redes sociais, foquei Aham. nos meus conteúdos. Continuei trabalhando com Tá. isso, publicidade. E aí, o irmão do Igor mandou uma mensagem em janeiro de 2021. Escolhe a cor da tua cortina aí. Caralho. E aí, foi aí que a gente reuniu. A gente se conheceu, eu e a Cris, em janeiro. Porque é aí que a gente reuniu pra falar como é que vai ser o projeto. Quem vai ser Mas host? deixa eu entender uma coisa. Vocês são escolhidas separadamente? Separadamente. Sim. Você não conhecia Aí, ela, mas nem a você Yas conhecia estava na ela. reunião quando surgiu o meu nome. Sim. Tá, Porque a gente tava olhando opções. Tipo, quem que vai apresentar? entendi. Ok, vamos olhar opções. Precisa ter Entendi. tais características. Precisa ter... Era uma junção de características que a Cris... Ela foi passando em todas. Coisas que as outras meninas não estavam passando. E aí o Igor ligou. Franja, tinha que... Do Jaça. Franja do Jaça, Do beijo! Robson Jaça. Robson Jaça, seu maravilhoso, obrigada. Ele é incrível. Robson é uma Tava voz lá. bonita, né? Tem uma Não. voz de locutor. Você quer o É cabelo isso. como? É? E aí, Cris, tudo bem? É isso. Vozeirão, né? Mas naquela época não era Franja do Jaça ainda, não, que eu não tinha esse poder... Ainda não, né? Não, ainda Mas não. vamos lá. E aí o Igor ligou pra ela. E aí, conta da sua parte. E eu já conheci o Flow, já tinha ouvido falar, algumas pessoas Aham. estavam indo e eu tava naquela de, poxa, eu queria muito ir, mas eu não queria pedir, eu tava naquela assim, né? Aí chegou a mensagem do Igor falando assim, oi, Cris, Igor do Flow e tal, daí eu, yes, vou fazer o Flow. Foi a única coisa que eu pensei, falei, oba, vou ser convidada pro Flow. Tem como você dar um pulo aqui? Eu falei, claro. Pô, eu não na sabia hora. como funcionava. Eu falei, vai que ele quer conversar antes, Sim, sim. quer fazer uma pré-pauta. Eu não sei, cara. Eu falei, vou, claro, vou. Lógico. Tô aí. Aí eu cheguei e foi muito engraçado, porque ele falou assim, então a gente tá pensando em fazer um flow de meninas, né? Porque
a ideia. O flow delas. O flow delas. A gente não sabia o que seria ainda. Então, pra explicar a ideia... Machismo estrutural, né? O flow delas. Não, porque, né? entende? Não tinha... tipo assim, eu tô querendo um bombril. Tô querendo fazer tipo um bombril. Era isso, entendeu? Era o Não conceito. tinha outra referência. Não tinha outra referência. Então, estamos querendo fazer um flow de meninas e tal, não sei o quê. Eu queria saber se você topa. Aí, na minha cabeça, na hora, eu falei, bom... Ele vai conversar com umas 40. Tô numa seletiva. Vai testar umas 10. Pra ficar na dúvida entre duas e escolher, beleza? Aí ele falou que a gente queria saber se você topa. Eu falei, topo. Ele falou, então já é. Eu falei, já é o quê? Ele falou, já é. Bora, começa. Assim? Modelo Assim. Igor de negociação. Ele até contou isso outro dia. A gente não se conhecia. Ele até contou isso outro dia que ele falou, a Caralho, Cris Tirassarro de Bia até hoje, que foi a contratação mais rápida da história. Porque foi exato. A gente ficou conversando 5 minutos. 1 minuto foi isso. Os outros 4 eu fui mostrar o antes e depois da minha cirurgia. A gente ficou rindo. Ele foi mostrar quem que eu era. Os outros 4 minutos... Se conheceram, foi uma junção do Igor com o Monark. Pensaram assim, ó. Plim. Porra, legal pra caralho, puta sacada. Aí a gente marcou um café Foi. pra Pra se se conhecer. conhecer. A gente marcou uma reunião antes disso, que lá no pariu. Flow. A reunião foi maravilhosa. Lá no Flow, nessa Amo. segunda casa que já era. E aí tava o Igor, tava o Monark e tal. Chegamos as duas aqui assim. As duas, tipo... E aí, olha a ideia do... Situação esquisitíssima. Exato. Né? Não tinha Eles não se nome. conheciam. A gente não se conhecia, não tinha nome, não tinha... A gente só tinha um sonho. E aí, o nome que tinha ficado pra ser o Vênus era Petecas. Bom nome. Gostei. Gostou? Petecas. Por que Petecas? Porque não pode deixar a peteca cair. Petecas lembra Pepecas. Eu gosto muito. Era Pepeca. Era isso. É bom o nome. E aí, essa reunião foi pra falar do nome. Aí chega o Igor... Não, chega o Monark e fala, e aí, o que vocês acharam do nome? Petecas. A gente, entenda, estávamos nos conhecendo, conhecendo todo mundo. Aí a gente fez assim... Bom... Né? Aí o Igor... Legal. A gente desse jeito. Mas como é que a gente explica, entendeu? Tipo, se for esse, vai ser. A gente meio assim... Legal. Mas... Aí o Igor... É uma merda! Deixou uma bosta. Aí merda. a gente foi fazer um levantamento de nomes, Foi. listar várias opções. Aí fomos, de fato, pensar nisso. Mas assim, pensar nisso, no caso, pra ontem, porque já era dia 10, 12. Já era dia 10, 12 já. Tinha que E começar, estrear. porque o tempo tava correndo. Outras pessoas iam começar, entendeu? Uhum. E a gente precisava do Entendi. pioneirismo ali. Mas aí, a gente teve essa reunião prévia de nomes no mesmo dia que a gente tava vendo os nomes de pessoas que iam apresentar. Então a gente não tava muito, assim, com umas ideias top de nomes. A gente tava mais focado em quem ia ser host. E aí, até o Monark falou, molejo. Era outra ideia de nome. Molejo? Que porra, nada nome a ver. Porque ele Fumou um baseado podre, né? Era Molejo. Molejo, era petecas. Eles queriam uma ideia de fluidez igual do Flow. Aham. Entendeu? tá. E aí também... Flau. Flau foi mesmo uma... Flowers. Pensamos em Glow. Glow. Foi uma ideia do A gente Danilo. pensou Glow. O Danilo que deu essa ideia. Porque Glow, Glow legal. seria, tipo assim, flow, só que com brilho. Glow. Isso é legal. Aham. Só Mas, o que a gente pensou quando veio essa ideia, faria muito sentido Glow, um quadro dentro do Flow. Aham. Glow como um outro programa é Glow, muito... na linguagem do Cebolinha, linhas aéreas, né? Então. Glow. E Glow, no linguagem de Cebolinha, é crescer, né? Grow. Glow, verdade. Mas aí vai, continue. E aí, a gente se conheceu e marcou uma reunião num café. A gente ficou 4 horas Conversando. Fechou porque- o café, fomos pra outro lugar. A gente foi Quem pra sou eu, quem é padaria. você, como Mas com é essa que tá? cara de pau aqui fica fácil. Isso é cara de pau. Mas Essa cara de pau um faz qualquer detalhe. porra isso aqui. Um detalhe muito interessante, que a gente foi conversando, era a primeira vez na vida que a gente se via. E a gente foi vendo que a nossa vida, em pontos, tipo assim, ao mesmo tempo da nossa vida, aconteceram coisas Altos que, e tipo assim, ó, baixos. eu tava indo aqui e Yas tava indo aqui. Em dado momento aconteceu alguma vida que fez assim, e a vida da Yas fez assim. E a gente ficou indo. Tipo, mesmo mês e mesmo ano. Entendeu? Caralho. Mas pra coisas completamente diferentes. Ah. A gente só tava com a cronologia, um gráfico assim muito parecido. Vocês estavam em paralelo. Isso. Paralelo. Isso. velho. E aí, Bom nome, paralelo. Paralelo. Em dado Paralelas. momento fez Paralelas assim, é legal. É um bom nome. e a gente foi. Ó, um Mas- bom nome. Se vocês quiserem sair do flow, entrega Paralelas. o nome e cria o Paralelas. 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 Olha! Gostei E o desse meu nome. é Ticaracatica com bola. Que bosta. Bom, a gente, esse vai, é um bom a gente vai nome. começar a fazer aqui agora, nesse estúdio. Pô, boa. Paralelas é bom, hein? Ih, já vão roubar. Ih, já Já era. era. Óbvio. Não, Veiga, se Óbvio. você estiver assistindo isso, O mais Veiga é nosso legal programador. É pedir pro Registra. Veiga registrar uma coisa que a gente vai roubar de menor sentido.